autorregulada, atividade 5, segundo bimestre, segunda série do ensino médio. Acabamos de ver artigo de divulgação científica e a respeito dele nós temos aqui algumas questões. A primeira, volte ao texto Pesquisas com células-tronco e complete o quadro abaixo conforme a estrutura desenvolvida pelo autor deste artigo científico. Então, no quadrinho temos seções e perguntas-chave. Para a introdução, a pergunta é: de que trata o artigo científico? Das novas pesquisas com células-tronco. Discussão: quais são as posições em relação ao tema discutido no artigo? No artigo, temos duas posições. A primeira, um bem social que será útil para muitas pessoas que sofrem de doenças hoje incuráveis se sobrepõe ao de um indivíduo. A segunda, o bem da sociedade não pode ser obtido a partir da morte de alguns indivíduos, mesmo que ainda em fase embrionária. A seguir, a gente tem o método. Como podem ser obtidas células-tronco de outras fontes não embrionárias? As células-tronco podem ser obtidas de outras fontes que não embriões. Em experimentos animais, já foi possível obter células diferenciadas de fígado. E os resultados? Quais são os fatos relevantes para a investigação do autor? As pesquisas têm demonstrado o quão importante é o papel do controle social nas questões de saúde e pesquisas em saúde. Questão número 2. No texto, a moral é utilizada ora como argumento favorável, ora como contra-argumento às pesquisas com célula-tronco. Ou seja, há aqueles que defendem e aqueles que são contra a utilização de células-tronco. Diante destes argumentos, letra A, cite um argumento moral favorável à utilização de pesquisas médicas com células-tronco. O argumento moral favorável à utilização de pesquisas médicas com células-tronco vem de médicos e cientistas. Um bem social que será útil para muitas pessoas que sofrem de doenças hoje incuráveis se sobrepõe ao de um indivíduo. Letra B. Cite um argumento moral contrário, um contra-argumento à utilização de pesquisas com célula-tronco. O argumento moral contrário, o contra-argumento à utilização de pesquisas com células-tronco vem de segmentos da população e das igrejas, que diz: o bem da sociedade não pode ser obtido a partir da morte de alguns indivíduos, mesmo que ainda em fase embrionária. Questão número 3. Retire do texto um argumento de autoridade favorável às pesquisas. A citação favorável às pesquisas que o autor do artigo usa é: a consciência humana, as leis, a humanidade, a consciência dos médicos condenam a experimentação no homem, mas ela é sempre feita, se faz e se fará por ser indispensável ao progresso da ciência médica para o bem da humanidade. E questão número 4. Retire do texto um argumento de autoridade contrário às pesquisas. A citação contrária às pesquisas que o autor do artigo usa é: este posicionamento de defender o primado do indivíduo sobre a sociedade remonta a Claude Bernard, que afirmou em 1852 que o princípio da moralidade médica e cirúrgica é nunca realizar um experimento no ser humano que possa causar-lhe dano de qualquer magnitude, ainda que o resultado seja altamente vantajoso para a sociedade. Questão número 5. Você deve ter percebido que após a discussão, a fundamentação, o autor do artigo chega a uma conclusão em torno da pesquisa com células-tronco, isto é, defende uma tese, o seu ponto de vista. Retire do texto o ponto de vista do autor. A opinião defendida pelo autor do artigo é: a utilização de falsas promessas como argumento para aprovação de documentos legais, a divulgação de resultados de pesquisa fraudulentos,
e a venda de produtos sem comprovação médico-científica, se aproveitando do desespero de pacientes ou de seus familiares, têm demonstrado o quão importante é o papel do controle social nas questões de saúde e pesquisas em saúde. Temos aí a correção de mais uma atividade e te aguardo numa próxima oportunidade.